Bom dia a todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje fazendo a nossa oração inicial. Vamos pedir a Deus que abençoe e ilumine o nosso dia, que abençoe o nosso encontro. E eu peço ao Divino Espírito Santo de Deus que ilumine a mente de cada um de vocês, para que vocês possam compreender com clareza toda a palavra de Deus, toda a mensagem de Deus que eu for falar através desse encontro de hoje. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Moisés. Vamos falar especificamente sobre vocação e missão. E hoje, nós vamos ter o exemplo de Moisés. Semana passada falamos sobre fé, usando a história de Abraão. E hoje vamos falar um pouco sobre a história de Moisés. Então, para começar, o que é vocação? Vocação é o chamado de Deus para cada um de nós e é o que devemos seguir. Então, desde antes de nascermos, desde antes até de nossos pais nos planejar, Deus já tem uma vocação para cada um de nós. Deus já tem uma escolha para a nossa vida. Ele nos predestina, a uma missão. Como assim? Antes de nós nascermos, Deus escolheu para nós a missão que devemos cumprir. Deus escolheu para nós a vocação que devemos seguir. Então, no decorrer de nossa vida, após o nosso nascimento, nós devemos seguir a essa vocação, devemos seguir a missão a qual Deus escolheu para nós. Seguirmos assim de uma forma livre essa vocação, seguir com amor, seguir com vontade e obediência a Deus, ao que Ele nos propõe, seguir ao seu chamado com amor e obediência. E esse segmento, esse segmento ao chamado de Deus, depende somente do nosso sim. Deus nos chama, Deus nos convida, nos dando livre arbítrio de ouvirmos e acolhermos o que Ele quer para nós, e depende somente do nosso sim para poder cumprir-se a vontade de Deus. A vontade de Deus, para a nossa vocação. E assim esse chamado e assim essa missão, elas nos tornam capazes, de transformarmos a nossa vida e também de transformarmos a vida de outras pessoas. Através da nossa vocação, através da nossa missão, nós podemos transformar a vida de outras pessoas, evangelizando essas pessoas, falando sobre Deus, falando sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus para todas as outras pessoas, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E até mesmo para as pessoas que já ouviram falar alguma coisa, mas não têm um aprofundamento, na palavra de Deus. Então, isso aí depende da missão de cada um, a missão que Deus propôs a cada um de nós. E esse chamado de Deus para cada um de nós, pode ser de várias formas. Deus pode nos vocacionar a sermos pai, a sermos mãe, ao celibato, Deus pode nos vocacionar, nos chamar a ser sacerdote, Deus pode vocacionar a pessoa ao sacerdócio, pode vocacionar ao celibato, daquela irmã religiosa, e também ao matrimônio, ser pai e ser mãe, como eu já falei, ao matrimônio, e também a qualquer outro tipo de engajamento maior dentro da igreja. Deus nos convida de várias formas. Basta acolhermos, ouvirmos, acolhermos com amor esse chamamento de Deus e assim segui-lo. A vocação da igreja, de todos nós de uma maneira geral, é a santidade.
Deus nos chama, Deus nos convoca a sermos santos. Deus quer que sejamos santos como Ele. Portanto, Ele nos fala, sedes santos. Então, devemos ser íntegros a Deus, seguirmos os caminhos de Deus e seguir buscando a santidade. Essa é a principal e fundamental missão de cada um de nós cristãos. Então, os 3 sacramentos da iniciação cristã, como bem já falamos, né, que são o batismo, a Eucaristia e a crisma ou confirmação, eles são a base da vocação e a missão, a santidade de todo cristão. Eles nos propõem a evangelizarmos o mundo, né? A evangelizarmos o mundo falando sobre Deus, sobre o amor de Deus. E assim também a ordem e o matrimônio, eles estão direcionados, né? Eles estão direcionados à salvação de outras pessoas por meio do serviço. Ou seja, esses 2 sacramentos, a ordem e o matrimônio, eles são sacramentos, são chamados sacramentos de serviço. Por quê? O sacerdote, né, que tem o sacramento da ordem, ele conduz a igreja ao caminho do Senhor. Então, ele está a serviço de Deus pela salvação de outras pessoas. Assim também o matrimônio, né, que o matrimônio é composto, como sabemos, por 2 pessoas, pelo marido e a mulher, né, o esposo e a esposa, então confere um ao outro de evangelizar, um evangelizar o outro, um levar a santidade ao outro. Então, também o matrimônio conduz a salvação a outra pessoa. Compreenderam? Então, no sacramento do matrimônio, marido e mulher, um edifica o outro no caminho do Senhor. Assim também, na igreja, o sacerdote, né, ele edifica os seus fiéis, edifica aos seus irmãos, ao caminho do Senhor, à palavra do Senhor. Essa é a vocação a que Deus propôs a ele. E essa é a vocação no matrimônio que Deus propôs ao marido e à mulher. Então, assim também, a família, ela exerce um papel primordial, né, na vida de seus pequenos. Ou seja, a família, os pais vão conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Eles vão conduzir os seus filhos no caminho do Senhor para que eles descubram, para que eles encontrem a sua vocação, para que eles encontrem a sua missão. Então são os pais, né, que são os grandes exemplos na vida de seus filhos. Eles que irão conduzir, né, essas crianças, eles que vão contribuir para onde essas crianças vão ir, para que caminhos eles vão seguir. Então, quando esses caminhos são os caminhos do Senhor Jesus Cristo, eles vão conseguir, né, as crianças vão conseguir descobrir com mais clareza qual é a sua missão, qual é a sua vocação. Bem, devemos saber que o nosso lar é a primeira escola da nossa vida cristã. Bom, pessoal, assim como Abraão, aquele que nós falamos semana passada, né, o nosso pai na fé, assim como Abraão, ele percebeu a grande necessidade que ele tinha de buscar a Deus, diferentemente de seu povo que buscavam ídolos, que buscavam outros deuses para suas vidas. Abraão percebeu a necessidade de buscar a Deus e foi obediente com amor e ouviu o chamamento de Deus para sua vida. Assim também, muitos anos depois, Moisés, né, também percebeu a grande necessidade que ele e seu povo tinha de buscarem a Deus, pois seu povo era escravizado pelo faraó. Então, Moisés percebeu a grande necessidade que ele tinha de buscar a Deus para salvar o seu povo, para libertar o seu povo através de Deus. Então, conforme Moisés foi chamado por Deus, né, ao ouvir o chamado de Deus, Moisés teve muitos medos, Moisés teve muitas dúvidas, ele questionou, ele hesitou, e mesmo assim, depois de tudo, ele foi obediente a Deus. Mas, a princípio,
ele ficou com medo, pois ele não se sentia capaz, ele não se achava capaz de ser a voz de Deus para o seu povo. Ele não tinha noção do que Deus tinha preparado para ele. Então, com fé e com clareza, Moisés conseguiu enxergar qual era a sua missão, qual era a sua vocação segundo a Deus. Então, Moisés, ao ouvir Deus falar com ele perguntou quem era Deus, quem era esse Deus. E Deus falou para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus da salvação, o Deus onipotente, o Deus da libertação, o Deus que ouve as súplicas de meus filhos. Então Moisés, mesmo não se sentindo seguro dele mesmo, né, por suas limitações, ele respondeu com fé e obediência ao chamado de Deus e disse: eis-me aqui, Senhor. Ele foi obediente à missão, ele foi obediente ao chamado de Deus porque ele creu em Jesus Cristo, porque ele creu em Deus. Então ele acreditou em Deus, foi obediente e se tornou um grande líder para o seu povo, levando a eles a palavra de Deus e com ela a libertação de seu povo, vivendo com eles os projetos de Deus para a vida de cada um deles. Então, será que muitas vezes nós não agimos assim como Moisés agiu no início do chamamento de Deus para a vida dele? Será que nós também não hesitamos muitas vezes por medo, por covardia, né? Muitas vezes a gente pode achar que nós não somos capazes de fazer, né? de levar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Muitas vezes a gente pode achar que não somos capazes de seguir aquela vocação a qual Deus está nos ordenando. Muitas vezes temos medo de largarmos o nosso conforto, né, as nossas facilidades para seguir num caminho que pode até parecer ser mais difícil. Muitas vezes nós achamos que não somos capazes, né? Nós muitas vezes hesitamos de várias formas ao chamado de Deus. Mas não, devemos ter fé, devemos acreditar em Deus, devemos ser obedientes a Deus, ao chamado que Ele nos conduz, ao chamado que Ele nos predestinou muito antes do nosso nascimento. Será que estamos seguindo a missão a qual Deus nos destinou? Será que nós estamos seguindo a vocação a qual Deus escolheu para nós? Que possamos fazer então como Moisés, que possamos ouvir e acolhermos obediente às palavras de Deus, ouvirmos e acolhermos com obediência a vocação e a missão a qual Deus nos predestinou. Amém.